Olá, você quer ser um milionário? Sim, né? Quem não quer ser um milionário? Mas você não nasceu numa família rica, né? Um berço de ouro. E você não casou com uma mulher rica também. E você trabalha até hoje e não ficou rico. Então, a sua chance de ser um milionário é apostando na loteria, né? E nós estamos aqui para ajudá-lo. Vamos aí dar os palpites para que você, quem sabe, né, consiga um dia ser um milionário, ok? Então, vamos lá! O jogo 1 é Palmeiras e Fortaleza, né? Um jogo aí entre o Palmeiras, né, que é um dos grandes aí do campeonato brasileiro, contra o Fortaleza, que está voltando aí, vamos dizer assim, ao campeonato brasileiro. O Fortaleza do nosso Rogério Ceni, né, um excelente treinador e que levou aí, né, o nosso Fortaleza a ser campeão da segunda divisão e está voltando aí então a jogar com os grandes do nosso Brasil. Eu acredito aí que o Palmeiras, por ser uma equipe mais qualificada, né, uma equipe mais experiente, possa ganhar esse jogo. Mas também, né, acredito que o Fortaleza vem mostrando um futebol muito vistoso. Então, nesse jogo, vou colocar aí uma coluna 1 e uma coluna do meio, ok? O jogo 2 é Atlético Paranaense e Vasco. O Atlético, que vem bem aí na Libertadores, está aí no Campeonato Brasileiro agora, tentando, quem sabe, uma nova vaga na Libertadores e, por que não, ser campeão também, né? E o Vasco, que está aí realmente numa fase difícil, acho que terá dificuldades de encarar o Atlético Paranaense lá na sua casa. Então, eu vou aí de coluna 1 nesse jogo, ok? O jogo 3 é Flamengo e Cruzeiro, o principal clássico dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? O jogo no Maracanã vai ser um jogaço, né? Um jogo de duas equipes que jogam para vencer. Então, partindo desse princípio, eu vou aí colocar uma coluna 1 e também uma coluna 2 nesse jogo, ok? O jogo 4 é Grêmio e Santos, né? Mais um clássico aí do Campeonato Brasileiro. O Grêmio joga em casa e o Grêmio jogando em casa é sempre forte. O Santos vem aí tendo altos e baixos. Mesmo assim, o Santos é uma excelente equipe, mas o Grêmio jogando em casa, eu vou acreditar aí no seu potencial e marco aí uma coluna 1 nesse jogo, ok? O jogo 5 é São Paulo e Botafogo. Historicamente, o Botafogo sempre complica a vida do São Paulo, mesmo jogando lá em São Paulo. E eu vou acreditar aí que o Botafogo, dessa vez, também vai complicar a vida do São Paulo. E vou colocar aí uma coluna no meio nesse jogo, ok? O jogo 6 é Atlético Mineiro e Avaí. O Atlético, né, sempre é candidato a título. E jogando em casa contra o Avaí, que estreia aí nesse campeonato brasileiro, né, vindo aí da segunda divisão, não creio que colocará muitas dificuldades para o Atlético. Então aí eu vou de uma coluna 1 nesse jogo, ok? O jogo 7 é Chapecoense e Internacional, né? A Chapecoense, que no campeonato passado andou beirando aí o rebaixamento. Espero que este ano a Chapecoense venha reforçada. E sempre, né,
coloca aí dificuldades contra o Inter. Jogando no seu estádio, a Chapecoense tem sempre vencido o Internacional, ou no mínimo aí empatado. Mas eu vou acreditar na força do Internacional, que vem muito bem na Libertadores. E vou colocar aí uma coluna 2 nesse jogo. Mas, né, vou colocar também um empatezinho, né? Então, coluna 2 e coluna do meio nesse jogo, ok? O jogo 8 é Ceará e CSA. O Ceará que, né, andou raspando aí, né, o rebaixamento no campeonato passado. E o CSA que está voltando aí à primeira divisão. Jogando em casa, eu vou acreditar aí no vovô. E coloco aí numa coluna 1 nesse jogo, ok? O jogo 9 é Fluminense e Goiás. O Goiás voltando também, né? O Goiás tem uma boa equipe, mas o Fluminense jogando em casa, né? Com seu toque de bola tradicional, creio que vai vencer aí o Goiás nesse jogo. Então eu coloco aí uma coluna 1, ok? O jogo 10 é CRB de Alagoas e Londrina, né? Um jogo aí complicado para se marcar, né? Porque aí um jogo de segunda divisão é sempre brigado. Mas eu vou acreditar aí que o CRB jogando em casa vence esse jogo. Então, coluna 1, ok? O jogo 11 é Vila Nova de Minas Gerais e Paraná. Um jogo complicado para marcar, né? Complicado mesmo, porque é muito equilibrado. Então eu vou colocar aí uma coluna no meio nesse jogo, ok? O jogo 12 é Guarani e Figueirense. Mais um jogo aí enroladinho para marcar dessa segunda divisão. Mas vou realmente, né, acreditar aí no potencial das duas equipes e no equilíbrio que existe entre elas. E vou colocar aí uma coluna do meio nesse jogo, ok? O jogo 13 é ABC e Náutico, né? O ABC aí disputando aí a segunda divisão juntamente com o Náutico, vão fazer um jogo aí bem equilibrado. Mas a experiência do Náutico, né, acredito que o levará à vitória. Então eu vou colocar aí uma coluna 2 nesse jogo, ok? E para terminar, o jogo 14, que é Bahia e Corinthians. Sim, é lá na Bahia, né? Lá é sempre complicado jogar com uma boa equipe do Bahia. Mas o Corinthians é um time muito melhor, não dá para negar isso. Então eu vou aí de coluna 2 nesse jogo, mas vou colocar também uma coluna do meio, porque o Bahia costuma realmente, né, dar susto aí nos grandes, ok? Bem, os palpites estão aí, né? Dei uma ajustada, coloquei mais 4 duplos, né? Isso aí dá aí R$16, o que não é muito, e dá um jogo aí bem equilibrado. Mas você pode mudar, ajustar, incluir, retirar, né? Fazer o que você achar melhor. Use a sua intuição e tenha uma boa sorte e quem sabe seja aí um novo milionário, ok?